Queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A catedral de adoração e promessa pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito e preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar sua palavra nesta tarde. Olha, vocês vão acabar dando problema no meu coração. Existe uma diferença entre a internet e o Espírito Santo. Todo esse carinho que vocês têm por mim, eles não vêm da internet. Porque a internet, ela tem um poder de colocar você aos olhos dos homens. Mas o Espírito Santo tem o poder de colocar você no coração deles. Eu sei que Deus me colocou no coração de vocês. E eu posso dizer que Deus colocou vocês no meu coração. Eu já preguei em 23 países, mas eu afirmo onde eu estiver, Angola é a minha segunda casa. I love you, Angola. E I love you forever. I love you too. Deus abençoe meu amigo, homem de Deus, Reverendo Ismael Sebastião. Eu vou falar com o Reverendo Ismael o que eu falo com o Bispo Samuel Ferreira. O maior presente que um crente pode dar ao outro é orar por ele. E saiba que de mim esse presente o Senhor recebe. Deus seja louvado pela sua vida. Além dele ser pastor, é um pregador no nível hard, de excelência. Vocês têm um pastor, vocês têm um pregador, vocês têm um mestre, vocês têm um homem de Deus pastoreando a vida de vocês. Deus seja louvado. Mamãe Glória, ontem estávamos à mesa e conversando sobre a Mamãe Glória. Eu sei que a mamãe não precisa, mas eu quero honrar a mamãe em público.
Você sabe por que muita gente não consegue te honrar em público? Porque se ela te honrar em público, não condiz com aquilo que ela fala de você no particular. Então muitos não podem te honrar em público, porque não é a mesma coisa que eles pensam e falam de você no particular. Mas ontem à mesa estávamos falando da unção que a mamãe carrega. Quanta graça Deus te deu. E o pastor Genival falou, e eu comentei também, eu falei, eu queria que a mamãe cantasse, porque ela carrega uma graça muito grande quando ela está louvando ao Senhor. Estou todo arrepiado. Mamãe, como 1 mais 1 é 2, Deus só não te soltou para esse mundo porque o teu marido, o homem de Deus dessa igreja, precisa de você ao lado dele. Porque senão tu já estava voando por esses continentes, mamãe. Mas no time de Deus, Deus tem um tempo preparado para você voar, mamãe. E essa nação vai ser pequena para o que Deus vai fazer através da sua vida. Numa última vez, quando a mamãe e o pai estavam aqui embaixo, Deus me deu uma palavra para entregar para vocês. E depois daquela mensagem que Deus mandou entregar para vocês, eu posso falar porque eu já venci essa parte. Eu e minha esposa eu passei uma retaliação tão forte, mas tão forte, que eu só consegui vencer aquela retaliação quando eu chamei minha esposa e expliquei a ela o que havia acontecido, porque estávamos sofrendo na nossa vida pessoal. Quando eu falei para minha esposa, ela disse, por que você não me falou antes? Quando nós dobramos o joelho, eu e minha esposa, e oramos juntos, nós vencemos as retaliações do inferno que veio com muita força. Entregar uma profecia não é fácil, ainda mais quando Satanás tem um plano elaborado e esse plano é desarticulado. Mas Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos servos e profetas. Deus abençoe mamãe, Deus abençoe papai. Pastor Gaspar, a cada dia que passo, admiro mais o Senhor, como homem de Deus, como um servo do Deus vivo, como vice-presidente dessa igreja. O Senhor é o U que Moisés precisava, é o Arão que Moisés precisava. Todo pastor precisa de um U. Tem uma coisa, Josué sabia que um dia substituiria Moisés, mas mesmo sabendo disso, ele nunca desejou o lugar de Moisés. O Senhor tem esse coração. Deus abençoe o Senhor, a mamãe. Ó, e ele carrega uma unção diferente. A graça de Deus repousa sobre ti. I love you, too. Man of God. Pastor Renan Lopes,
Príncipe de Deus, meu amigo, já já vai estar pregando. Quantos vão ouvir o pastor Renan Lopes? Vai tremer tudo daqui a pouco. Vai tremer. Deus abençoe, meu amigo. Um príncipe de Deus. Todos os outros meus amigos que estão presentes. Pastor Ângelo Galvão. Deixa o negrão pregar. Uma bomba na mão de Deus, meu amigo. Te amo. O Senhor é uma relíquia para o Evangelho. Deus seja louvado, tá? Meu amigo pastor Jonatas Lopes, pregador, homem de Deus, I love you. Meu amigo Igor Barros, pregador, homem de Deus, te amo, tá? Pastor Silas, Deus abençoe, meu amigo, te amo. Pastor Jonatas Carlos. Uma benção extraordinária esse príncipe de Deus, te amo. E para ser cheio do Espírito Santo assim, tinha que ser carioca. Ele é carioca, cheio de Deus. Deus abençoe, meus amigos. Deus abençoe. Eu esqueci agora o nome da vaza. A Grazi. Deus abençoe, Grazi. Ela é a maior intercessora do esposo. É uma benção ela. Deus seja louvado. Pastor Cristiano Pizzini, Deus abençoe sua vida, meu amigo. Amei conhecer sua vida, tá? Pastor Apóstolo Paulo César, é o Chuck Norris, pastor de várias igrejas no Brasil, irmão. Presidente, é porque ele não teve oportunidade aqui, mas prega demais. Deus abençoe sua vida. A todos os meus irmãos, pastor Adilson, da Capes de Portugal. Esse homem carrega muita graça de Deus. O Senhor é diferenciado. Amo sua vida. A Capes não cabia lugar em Portugal. Estava lotada para a glória de Deus. Não só de gente, mas da presença do Todo-Poderoso. Deus abençoe. Deus continue te honrando. Pastor Edson. Esse aqui. Quem pode glorificar? Os irmãos de fogo, irmão. Essa unção percorre por todos os irmãos, né? Deus seja louvado, pastor Edson. Prazer estar com o senhor. O senhor, além de homem de Deus, ele é um gentleman. O senhor é um cavaleiro. Deus seja louvado pela sua vida. Prazer estar contigo, pastor Isaac. O senhor está pregando demais. O senhor tá difícil as pessoas pregarem depois do senhor. Deus abençoe todos os meus amigos. Vem cá, Albert, vem cá. E aqui eu encerro. Jesus escolheu 12 discípulos. Chamou 3 para orar, mas só um reclinava no peito dele. Esse aqui é um amigo que reclina no meu peito. Esse aqui é como se fosse meu irmão. Nós só tem uma coisa que não nos permite ser irmão de sangue, é que nós não saímos da mesma placenta, mas somos irmãos cravados pelos laços do Calvário. Te amo. Você é um presente de Deus para a minha vida. E ele não é só meu amigo, ele é pregador do Evangelho. Eu me lembro que eu fui pregar num evento agora, tinha um demônio lá que se manifestou. E como eu sei que ele leva uma vida de oração, 10 pessoas colocaram a mão no demônio, o demônio jogou os 10 para o chão. Eu chamei ele, eu falei, vai lá e coloca a mão e expulsa. Nós estávamos pregando num grande evento. É interessante que ele não precisou encostar a mão, o demônio sabe quem é e quem você serve. Ele falou, te ordeno em nome de Jesus, sai. Aquele demônio deu um salto, ele levantou, ele estava descosta, ele levantou quase 1,5 metro de altura, mas foi liberto para a glória e honra do nome de Jesus. Te amo, meu amigo. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Eu quero mandar um abraço para a mulher mais bonita do meu mundo, minha esposa missionária Luciana Lima. Te amo, meu amor. Amo meus filhos. Victor Bamba, I love you. Obrigado pelo presente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios,
capítulo de número 1, versículo de número 27. Quantos acharam? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E você diz amém. Repita comigo o tema desta mensagem: os improváveis. Mais uma vez, os improváveis. Tome os seus assentos em nome de Jesus. Queridos, a cidade, o livro que eu acabei de ler, a carta de Paulo aos Coríntios, por si só carrega em si o nome da cidade de Corinto. Cidade essa que no ano 44 antes de Cristo foi reconstruída pelo imperador Júlio César. Dentre todas as cidades, a cidade de Corinto era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Apesar de ser ela uma cidade grega de origem, mas culturalmente era dominada pelo Império Romano. Esta cidade se tornou um centro comercial muito importante. Tinha de fato 2 portos naquela época. Em um daqueles portos estava localizado entre 2 mares. Um mar chamado Ageu, a leste da cidade, e o outro mar chamado Jônico, ao oeste da cidade de Corinto. 3 coisas muito importantes fazia com que os pilares daquela cidade se sustentavam: o poder, o intelectual e o religioso. Repita comigo: a cidade estava embasada em 3 bases: o poder, o intelectual e a religiosidade. Olha para cá. Na cultura havia influência dos gregos e a influência dos romanos. No intelectual, naquela época, a retórica, ou seja, a forma como você se expressava, a forma como você convencia seus ouvintes quando argumentava, e a filosofia era extremamente valorizada. Na religião havia um pluralismo de ideias. A idolatria era intensa. Se adorava naquela época a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, da beleza, da sensualidade, a deusa da mitologia grega. A cidade por si só era marcada por status social elevado,
valorização da eloquência, competição por honra e conhecimento, e também imoralidade. Inclusive, essa imoralidade estava ligado ao culto de Afrodite dentro do templo, ao ponto de terem relações sexuais dentro do templo. É dentro desse contexto, numa cidade onde havia competitividade, aonde o status social era elevadíssimo, aonde o reconhecimento, a competição por honra era buscada e por conhecimento, e aonde a moralidade, a imoralidade abundava, é que estava ali, dentro desse contexto, a igreja de Corinto, estabelecida por Paulo no ano 50 a 51 depois de Cristo. É ali que Paulo vai fundar a igreja de Corinto. É dentro desse contexto que a igreja está. Olha para cá. A cidade de Corinto era composta em sua maioria por homens intelectuais, homens que, ao falar em público, sua retórica chamava atenção. Os menos favoráveis no que tange a uma eloquência poderosa não eram ouvidos. Homens de status sociais baixos não tinha crédito em meio àquela sociedade de status social elevado. E isso, até nos dias de hoje, você consegue ver de forma nítida. Anda por Luanda, anda pelo Rio de Janeiro, anda pela rua chamada Vieira Solto, no Rio de Janeiro, que você vai ver apartamentos de 4 andares, um por andar, apartamento onde o mais barato custa 10 milhões de reais. Anda um pouco mais para frente, na Pedra da Gávea, você vai ver mansões extraordinárias. Anda um pouquinho mais para frente e você vai encontrar a maior favela da América Latina, a Rocinha. Você vai ver o contraste social, você vai ver uma classe de status elevado, e você vai ver logo à frente uma classe de status social baixíssimo. Aquilo que existia na cidade de Corinto existe até os dias de hoje. O pluralismo existia. O que é o pluralismo, Trovão? É a divergência de ideias, a divergência de verdades, a divergência de religiões, que existe dentro de um mesmo contexto, de uma única sociedade. Então, dentro da cidade de Corinto, havia diversidade de ideias, diversidades de religiões. Existia o romanismo, o judaísmo, o grego, e o cristianismo estava inserido dentro da cidade de Corinto. O porto, os 2 portos que existiam naquela cidade, trazia dentro dos seus navios gente importante. Os gregos andavam por ali, os soldados romanos vinham pelos mares, os escravos libertos também transitavam pelos portos. Chegavam dentro daquela cidade gente de tudo quanto era origem. Chegavam dentro da cidade de Corinto pessoas com as mais diversas linhas de pensamentos e concepções de verdade. É dentro desta cidade que Paulo vai fundar a igreja de Corinto.
Olha para cá. Se você observar, a igreja de Corinto era composta majoritariamente por pessoas simples, por escravos, por gentios convertidos. Mas dentro daquela igreja tinha poucas pessoas de status sociais elevado. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Dá para colocar na tela aí? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos nobres que são chamados. Ou seja, não tinha muita gente culta dentro daquela igreja, não tinha muita gente sábia dentro daquela igreja. Enquanto o mundo, a igreja, enquanto a cidade velava sobre os melhores, a igreja de Corinto recebia os menos importantes. A igreja de Corinto recebia aqueles que não tinham em sua maioria status nenhum. Eram poucos aqueles que de fato tinham uma sabedoria humana elevada. Eram poucos aqueles que tinham de fato um valor econômico elevado. Então, a igreja de Corinto era composta primeiro por pessoas simples, escravos que outrora eram escravos do pecado, escravos de forma literais, mas que agora eram livres por causa do poder da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para cá, a comunidade de Corinto, a igreja de Corinto, passou por causa da influência da cidade, passou a enfrentar diversos problemas como divisões internas, partidarismo, orgulho espiritual, exaltação de líderes humanos e confusão doutrinária. Repita comigo: divisões internas, partidarismo, orgulho espiritual, exaltação de líderes humanos e confusão doutrinária. Olha para cá, divisões humanas. Repita comigo: divisões humanas. Porque quando alguém ouvia, olha para cá, quando alguém ouvia Pedro pregar, dizia: eu me identifico mais com Pedro. Quando alguém via Paulo pregando, alguém dizia: eu só gosto mais quando Paulo está doutrinando, eu gosto quando ele está pregando, eu só vou no culto que Paulo prega. Aí vem um homem chamado Apolo. Segundo a Bíblia, possuía uma eloquência poderosíssima. Então, quando os crentes da igreja de Corinto viam Apolo pregar, se identificava mais com ele, dizia: que eloquência, que homem poderoso para transmitir as sagradas escrituras. E havia um quarto grupo que não se identificava nem com Paulo, nem com Pedro e nem com Apolo. Era um grupo que dizia: eu sou de Cristo. A igreja de Corinto então era uma igreja partidária, é uma igreja que em si tinha partido. Eu gosto mais do Bertano, eu gosto mais do fulano, eu gosto mais dele pregando e ensinando. E se existe uma coisa que Deus não está, é na divisão. Se existe uma coisa que Deus não está presente, é na divisão causada pelos servos de Deus dentro da própria casa do Senhor. Olha para cá, existia um orgulho espiritual. Repita comigo: um orgulho. Por que orgulho espiritual? Porque a igreja era a única igreja do Novo Testamento que Deus deu a ela os 9 dons. A igreja de Corinto tinha os 9 dons.
Uns profetizavam, outros falavam em línguas, outros tinham o dom do conhecimento, outros o dom da sabedoria, outros o dom da fé, outros tinham o dom da cura, ou seja, outros tinham o dom da profecia. Então uns observavam e diziam: mas eu sou o cara, porque quando eu prego todo mundo fica de boca aberta. Outros diziam: mas eu sou profeta, porque quando eu abro a boca, Deus fala pela minha boca, e o que eu falo pela minha boca acontece. Eu tenho o dom do conhecimento, eu tenho o dom da sabedoria. Olha como aquele homem prega com muita sabedoria. As pessoas se orgulhavam. Pode trazer o doente, que da maneira que chegou não voltará para casa. Ou seja, tinha gente que curava, tinha pessoas que profetizavam, tinha gente que tinha o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé. A igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa de forma espiritual, e se exaltavam líderes. Repita comigo: exaltava. Uma coisa é você honrar um líder, outra coisa é você inflar o ego dele, outra coisa é você querer exaltá-lo de forma humana. Deus não aceita. Olha para cá, eu vou falar e dar glória se tu pegar. Você já viu quando uma serpente morde alguém? Quando uma serpente morde alguém, a primeira coisa que acontece no lugar é inchar. O lugar fica inchado, e toda pessoa, quando recebe o veneno da serpente, a primeira detectação que o veneno penetrou é que ela fica inchada. Quando Paulo foi mordido pelaquela víbora mortal, em Atos capítulo de número 27, a Bíblia diz que estavam esperando Paulo inchar e morrer. Paulo não inchou e Paulo não morreu. Eu vou falar, sabe por quê? Porque Paulo não era cheio de si, Paulo era cheio de Deus. E quem está cheio de si incha, mas quem está cheio de Deus permanece. Quem está cheio de si incha, cai e morre. Quem está cheio de Deus fica de pé e continua cheio e não morre. Oh glória, oh glória. Deixa eu continuar pregando. Aleluia. Olha para cá. Oh glória. Havia um problema. Olha para mim, havia um problema. A sabedoria humana. Repita comigo: a sabedoria humana. Repita comigo: havia um problema dentro da igreja de Corinto. Estavam substituindo a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. E olha para cá, naquela cultura, na cultura grega, principalmente nas cidades como Corinto e Atenas, a sabedoria filosófica era altamente valorizada. Vamos filosofar. Eles gostavam da filosofia. Era como Diógenes. Um dia, um filósofo chamado Diógenes pegou uma lâmpada e em pleno dia pegou uma lamparina acesa e saiu pelas ruas, fazendo desta forma, pelas ruas da Grécia. Andando pelas ruas da Grécia, alguém perguntou: mestre, por que uma hora dessa do dia o Senhor está com a lamparina acesa, visto que lamparina se acende apenas no período da noite? Diógenes respondeu para os seus alunos: eu estou com a lamparina acesa esta hora porque estou procurando um homem que preencha os meus requisitos. Ou seja, as pessoas amavam a filosofia, as pessoas amavam
amavam a forma de filosofar, só que filosofia enche a mente, mas o coração continua vazio. Filosofia expande o intelecto, mas a alma continua vazia. Filosofia expande o conhecimento do homem, mas o seu espírito continua vazio. Isso não traz resultado, não traz mudança, não gera transformação. Gera um conhecimento humano, mas não gera transformação divina. Olha para cá, eu vou falar. Paulo está combatendo agora, dentro da igreja de Corinto, o que não transforma, o que só traz conhecimento na mente, mas não traz transformação na alma. Trouxeram uma sabedoria que não muda para dentro da igreja, trouxeram o conhecimento que não gera mudança para dentro da igreja de Corinto. Paulo vai se levantar para combater aquilo que não transforma, para combater aquilo que não muda. Oh glória, eu vou falar. A sabedoria humana faz você ser cheio de si, mas a sabedoria de Deus faz você ser cheio do Espírito Santo. Deus não te salvou para ser cheio de si, Deus te salvou para ser cheio da pessoa do Espírito Santo. Vamos continuar. Aleluia, aleluia. Repita comigo. Na cultura da cidade de Corinto e de Atenas, a sabedoria humana e filosófica era altamente valorizada. Olha para cá. Se a cultura e a filosofia era altamente valorizada, o que é que Paulo vai pregar naquela cidade que valorizava a filosofia e a cultura da época, que era de status elevado? Ele vai pregar a mensagem da cruz. Não, eu vou falar mais uma vez. Ele vai pregar a mensagem da cruz, mestre Carvalho Júnior. Oh glória. Quando ele vai pregar a mensagem da cruz, Paulo abre a boca e diz assim: a palavra da cruz para os que perecem, os gregos é loucura, e para os judeus é escândalo, mas para nós que somos salvos, aquilo que é loucura para eles, aquilo que é escândalo para eles, para nós é o poder de Deus em Cristo Jesus. Oh glória, oh glória. Você não pegou, por isso não deu glória. Retórica não gera transformação, filosofia não traz salvação. Oh glória, eu vou falar. Se convencer o homem apenas pelo poder da sua retórica, elas vão vir ao altar, mas vai continuar da mesma forma daqui a um tempo, porque apenas foi uma retórica humana que convenceu. Mas se convencer eles através daquilo que está escrito em João capítulo 16 versículo 31, e quando o Espírito Santo da verdade vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A glória. Você não pegou? A minha retórica, por melhor que seja, ela não gera transformação. A sua retórica, por melhor que seja, ela não gera mudança. Mas se o Espírito Santo atuar através da pregação do Evangelho, vidas serão transformadas. Oh glória, oh glória.
Sabe qual é a diferença de retórica para ministério? Ministério entrega mensagem, retórica entrega performance. Oh glória, eu vou voar aqui hoje. Eu vim da oração pregar aqui hoje. Eu vim debaixo da graça pregar aqui hoje. Oh glória, eu vou falar. Não deixe as influências do mundo atingir a casa de Deus aqui dentro. Não tem espaço para o mundo aqui dentro. Eu vou falar, pastor Galvão. Oh glória, a igreja foi salva na terra, pastor Carvalho. Deus não quis retirá-la da terra agora. A igreja tem um período para ficar aqui. Oh glória, porque o fato de nós estarmos no mundo não significa que pertencemos a ele. Nós podemos estar no meio do pecado, mas não precisamos pecar como o mundo peca. Nós estamos no meio da podridão, mas não precisamos ser podre como o mundo é. Oh glória, ele está dizendo: eu não vou tirar vocês do mundo agora, mas eu quero que vocês sejam fiel no mundo em que eu salvei vocês. É para permanecer, não é para se contaminar. A igreja tem que ser igual a garça. A garça entra no meio da lama, ela suja os pés, mas ela não suja as penas, ela sai limpa do meio da lama. Eita, aleluia. Olha para mim. Quando viram a igreja de Corinto pregar apenas Cristo, os gregos disseram: é loucura. Quando os judeus ouviram Paulo pregar apenas Cristo, eles não suportaram e disseram: é escândalo. Olha para mim. Tem gente que acha você muito raso só por pregar Cristo. Oh glória, só por pregar o evangelho puro e simples. Mas é um evangelho que transforma, pastora Adélia. É um instrumento que transforma, é o evangelho que transforma, pastor Renan. É um evangelho que muda, que pega o traficante e faz dele homem de Deus, que prega o bruxo, pega a bruxa e transforma ela em mulher de oração e homem de Deus, que pega o cachaceiro, aquele que bebe cerveja, e transforma ele e ela numa mulher de Deus. Esse é o evangelho transformador, que pega o mentiroso e transforma ele agora no homem que prega a verdade. Esse é o evangelho em que Cristo é anunciado. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Eu vou pregar, porque você vai ter que sair daqui como os meus amigos pregaram, sabendo o que foi pregado. Aleluia, aleluia. Olha para cá. Sabe por que não aceitaram a mensagem de Paulo? Porque o evangelho que Paulo pregava não parecia sofisticado para eles. Porque pregar um Messias crucificado era impensável para os padrões humanos daquela época. Olha para mim. Não pregue uma mensagem que se enquadre nos padrões. Pregue a mensagem que seja extraída apenas daqui. Olha para mim, porque se eu prego uma mensagem para se enquadrar nos padrões, eu prego a mensagem na horizontal. Mas se eu prego uma mensagem para agradar a Cristo, eu prego ela na vertical. Oh glória! Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré?
1 Coríntios 1:27 tem um significado. Repita comigo, um significado. Quando Paulo declarou em 1 Coríntios 1:27, quando ele diz: Deus escolheu as coisas loucas e fracas, Paulo está confrontando diretamente grupos. Repita comigo, grupos. Primeiro, ele está confrontando o orgulho intelectual dos gregos. Segundo, ele está confrontando o elitismo romano. Terceiro, ele está confrontando a arrogância espiritual da igreja de Corinto. Oh glória, porque Paulo mostra, repita comigo, Paulo mostra que a salvação não vem pela retórica. O reino não é construído por status. Deus não depende dos fortes. A cruz desmonta o sistema humano. Oh glória! Não, você não pegou. A salvação não depende dos fortes, porque Deus pega os fracos para confundir os fortes. Deus pega as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que acham ser alguma coisa. O evangelho veio para desmontar os padrões humanos. Parou. Aleluia. 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 Repita comigo, Deus escolhe. Melhora meu retorno, diga: Deus escolhe o improvável para que ninguém se glorie diante dele. Sabe por quê? Porque vivemos num mundo onde o currículo é valorizado, a aparência é valorizada, a influência, o status. Mas o reino em que nós vivemos atinge outra lógica. Olha para mim. O mundo escolhe os capazes, Deus escolhe os disponíveis. Me prova, Deus, a quem há de ir, a quem enviarei? Aí vem Isaías e diz: eis-me aqui. Oh glória. Pega na mão do teu irmão e fala assim: pode não ter tanta capacidade, mas se tiver disponível, se prepara que Deus vai chamar você. Cadê os disponíveis aqui para dar glória? Cadê os disponíveis aqui para exaltar o nome do Senhor? Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Oh glória. Aqui na CAPES hoje tem disponível para Deus, tem disponível para oração, tem disponíveis para jejuar, tem disponíveis para pregar, tem disponíveis para avançar, tem disponíveis para fazer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Aleluia. Aleluia. Você já viu a Microsoft colocar no alto escalão da sua empresa gente não capacitada? O mundo só investe nos prováveis. Deus manifesta sua glória nos improváveis. Oh, oh, oh glória. Fala para o teu irmão assim: a única coisa que o mundo não quer é os improváveis, mas é o que Deus mais ama para fazer a obra. Eu vou falar, quer ver? Eu perguntei assim: Jesus, por que tu saiu da Galileia? Tu havia pregado o teu último sermão
ali do outro lado do mar da Galileia, e tu vai atravessar o mar da Galileia quase à noite, no final do dia, cansado, e tu vai chegar em Decápolis para salvar um homem que está jogado no lixo, porque aquilo que está no lixo ninguém quer. Aquilo que está no lixo ninguém quer mais. A sociedade é desta maneira. Tentou tratar do gadareno, prende ele, não conseguiu. Coloca nas maiores prisões, não conseguiu. O demônio que estava nele arrebentava todas. Esse homem não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, joga ele no lixo. Olha para cá, Jesus foi lá no lixão de Gadara, atrás do gadareno. Eu falei, por que tu foi atrás de um homem que estava no lixo? Ele disse, avisa lá no Congresso Remanescentes. Sabe por que eu fui lá? Porque eu ainda trabalho com reciclagem. Ele trabalha com reciclagem. Aquilo que é lixo para o mundo vai ser ferramenta poderosa na mão dele. Oh glória, oh glória, aleluia. A cidade de Corinto só gostava de ouvir quem era capaz, mas Deus ainda chama quem não se acha capaz. Repita comigo, Deus ainda chama homens e mulheres que não se acham capazes. Diga comigo, Moisés, o improvável, inseguro. Trovão, quem era Moisés quando Deus chamou ele? Fugitivo, pastor no deserto. E ainda quando Deus falou, você vai ao Egito, ele alega dificuldade na fala e diz, eu não tenho uma boa oratória. Moisés falou, eu não tenho o curso do Procópio, porque se eu tivesse o curso do pastor Samuel Procópio de oratória eu iria, mas eu sou um homem de língua pesada. Eu vou voar aqui hoje. Humanamente falando, Moisés aos olhos do mundo não tinha o perfil de um libertador. Oh glória, eu vou falar, mas quando Deus falou assim, quer ir? Ele disse, não, mas eu não sei falar. É como se Deus estivesse falando para ele, eu não estou te perguntando sobre a sua eloquência, eu estou perguntando se tem disponibilidade para ir. Oh glória, você não pegou? Deus não escolhe em si, em sua maioria, os capacitados, mas Deus pega os escolhidos e os capacita. Cadê os escolhidos de Deus aqui hoje? Oh glória, oh glória. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o que Deus vai fazer com você vai bagunçar a mente dos intelectuais, vai bagunçar a mente daqueles que têm uma sabedoria puramente humana. Não pegou? Quem era Filipe? Oh glória! Quem era Estevão em Atos capítulo de número 7? Estevão discorreu, o diácono Estevão discorreu do Gênesis até o livro do Apocalipse, pregou sobre Jesus crucificado e pregou sobre o Cristo ressurreto. A Bíblia diz que quando Estevão terminou de pregar, o texto diz assim, nenhum doutor, nenhum mestre conseguia resistir à sabedoria com que Estevão falava. Olha para mim, eu não estou pregando essa mensagem aqui para desconstruir quem se formou, não, porque sou formado em gestão pública e meu bacharel em teologia convalidado pelo MEC. Eu sou um ex-traficante que possui 2 níveis superiores. Ah, Trovão, mas por que o senhor não postou? Minha vida particular só compete a mim, minha família e a Deus.
Trovão, mas agora eu me formei, Deus não vai me usar? Deus chama aqueles que está disponível. Se está disponível, Deus vai te usar. Trovão, mas eu tenho medo de pregar perto do Ângelo Galvão, do pastor Carvalho Júnior. Deus está dizendo: se não tem eloquência, eu tenho a minha presença que te fará da maneira que eu quero, para você ser um instrumento meu. Oh glória, eu vou falar e dar glória só se tu pegar. O dia que Deus escolheu você, Ele já sabia das tuas limitações. O dia que Deus escolheu você, Ele conhecia suas limitações intelectual, Ele conhecia suas limitações financeiras, Ele conhecia suas limitações na fala, mas mesmo assim Ele escolheu você, porque Ele não escolheu você pelo seu currículo, Ele escolheu você pelo seu coração e pela sua disponibilidade. Então se prepara, porque nesse dia chamado hoje, Ele vai entregar algo maior e mais poderoso, que vai fazer você e eu avançarmos no propósito que Ele estabeleceu para nós. Eita. Aleluia. 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 Olha para mim. Quando Moisés abriu a boca e disse: eu não sei falar, Deus disse: mas mesmo não sabendo falar, eu vou colocar teu irmão Arão ao teu lado, mas tu vai aonde eu quero. Repita comigo: Deus não unge autossuficiência, Deus unge dependência. Não adianta fazer o errado, não adianta querer puxar o tapete de ninguém, porque na hora que tu subir no altar para pregar, tu depende da mesma fonte daquele que tu puxou o tapete. E é bem capaz de Deus te deixar sozinho numa hora dessas. Oh glória, oh glória. Eu tenho 8 minutos para finalizar a mensagem, e já já a gente vai sentir o efeito dela. Cadê os dependentes de Deus aqui? Cadê os dependentes de Deus aqui? Repita comigo: Deus escolhe quem é esquecido. Diga: Davi era o improvável, ignorado pela sua família, mas quando o profeta Samuel foi lá ungir um novo rei, o próprio pai, nem o próprio pai o chamou, ignorado dentro da própria casa. Mas aquilo que o pai ignorava, Deus falou: eu já tenho ignorado. O que vocês ignoram é o que eu quero colocar assentado no lugar de Saul como rei. Oh glória. Repita comigo: Davi estava no campo, estava esquecido, desconsiderado, mas quando ninguém via, o céu via. O céu sempre enxerga aquilo que a terra ignora. Oh glória. Estou todo arrepiado. Se Deus está na minha boca, Ele vai dar um sinal aqui agora. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: os homens podem estar te ignorando, mas o céu está te observando. Oh glória. Davi estava no campo, ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas Deus estava vendo. Davi estava enfrentando lutas contra Golias, contra o leão e contra o urso, mas Deus estava vendo. Seu pai não viu, seus irmãos não viu, seus irmãos não viram, mas Deus estava vendo. O que os homens não sabem, Deus sabe. O que os homens não veem, Deus vê. O que os homens não podem, Deus faz. Deus está dizendo: fique em paz, os meus olhos ainda estão sobre você.
Deus também chama quem tem passado. Repita comigo: Deus chama quem tem passado. Raabe era improvável, prostituta, vendia o corpo, mas quando os homens de Deus chegaram lá, os dois espias, Raabe abriu a boca para os dois espias e disse: eu vou guardar vocês aqui dentro de casa, para que ninguém vos faça mal, porque eu sei que o Senhor vosso Deus já tem entregado essa cidade nas vossas mãos. Os espias disseram: fique aqui, não saia você e ninguém da sua família de dentro dessa casa, porque se sair, Deus não tem compromisso para livrar, mas se ficar, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Oh glória! Quem diria que Deus ia escolher uma prostituta? Quem diria que Deus ia escolher uma mulher que gostava da vida fácil? Mas Deus escolheu Raabe. Repita comigo: Deus escolheu Raabe. Olha para cá. O que Raabe fez foi tão poderoso que Deus não apenas a salvou, ela entrou na genealogia de Cristo. Repita comigo: ela entrou na genealogia de Cristo. Mateus 1, olha para cá. Quando eu vejo Deus salvando Raabe, uma prostituta, quando eu vejo Deus fazendo a obra na vida de Moisés, um homem que não sabia falar, quando eu vejo Deus fazendo a obra na vida de um perseguidor, Saulo de Tarso, e transformando ele no pregador do Evangelho, eu creio que Deus ainda é o mesmo e que fará uma obra poderosíssima na sua vida. Ele fez uma obra na minha. Eu era o improvável. Olha para cá. Eu sou o mais novo dos meus irmãos. Oh glória, na minha família tem pastor, na minha família já tinha presbítero, na minha família minha mãe fazia parte do círculo de oração da Assembleia de Deus, da qual eu faço parte até hoje. Eu era apenas um jovem improvável, que todos os dias, que quando eu me desviei do Evangelho, quando eu abandonei o Evangelho para conhecer o mundo, quando eu comecei a me envolver na bebida, quando eu comecei a me influenciar com as drogas, quando eu comecei a fumar maconha, quando eu comecei a fumar cigarro, quando eu comecei a me prostituir, quando eu comecei a me envolver no tráfico de drogas, todas as pessoas diziam para minha mãe: o seu filho um dia amanhecerá com a boca cheia de formiga. Essa expressão, amanhecer com a boca cheia de formiga, é amanhecer morto. Um dia seu filho vai amanhecer morto. Minha mãe dizia com todas as letras: meu filho não será levado por Satanás, meu filho é promessa de Deus para a vida da sua família. Sabe por que diziam para minha mãe que eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga? Porque a sociedade que eu vivia não acreditaria que eu poderia ser ressocializado. Mas dentro da minha casa, minha mãe não cria apenas no poder da ressocialização, minha mãe cria no poder do Evangelho. Porque o mundo de pé dizia assim: ele não tem mais jeito. Minha mãe de joelho dizia: meu filho vai ser salvo. Oh glória. Oh mãe, mostra para Satanás que tu ainda acredita no teu filho.
Mostra para Satanás que tu ainda acredita com teu esposo. Mostra para Satanás que você ainda acredita na sua esposa. Ela vai ser salva, seu filho vai ser liberto, sua casa será transformada. Oh glória! Você é mais forte de joelho no chão, moça. Trovão, mas nem ele mesmo acredita que pode ser salvo. Mas se você acredita, Deus fará a obra da salvação na vida da sua família. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Grita para Satanás ouvir. Satanás, o mundo diz que tem alguém na minha família, na minha casa, que não tem mais jeito. Só a morte. Diz que vai morrer na bebida, na bruxaria, nas drogas, na balada. Mas Satanás, escuta em alto e bom tom: ainda esse ano eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremanagacheia, Turimicandaramanagasúria. Vai receber essa presença agora. Vai receber essa presença agora, improvável. Vai receber essa presença agora. Era improvável para o mundo, mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que pensam que são. Se Deus está na palavra que eu preguei, recebe a presença de Deus agora. Nem Jesus era provável para o mundo. Jesus era um improvável. Não tinha pinta de rei, não tinha aparência de rei, não tinha status de rei. Alguém dizia não pode. Por isso que foi rejeitado pela metade de Israel. Por isso que ele diz: eu vim para os meus e os meus não me receberam, mas todos aqueles que estão lá em Luanda, que me recebem, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos do Deus vivo. Até ele escolheu os improváveis. Escolheu um pescador, escolheu um cobrador de imposto, escolheu até um traidor. Não vai escolher você e eu aqui hoje. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus? Aleluia. Hey. O mundo abre a boca para você e diz: prove para mim que você pode. Deus abre a boca para você e diz: creia, porque eu posso. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória?
Deus ainda tem levantado os improváveis. Ele ainda está chamando gente comum para fazer coisas extraordinárias. Deus ainda muda o curso das coisas por causa dos improváveis. Aleluia! É você que vai transtornar esse mundo. Foi por causa de 12 homens improváveis que ele abalou o Império Romano, através de 12 homens improváveis, mas que eram cheios da presença do Espírito Santo. Vou perguntar uma única vez, não vou repetir de novo. Porque o que Deus vai fazer aqui agora, famílias serão transformadas por causa de você. Faculdades serão influenciadas por causa de você. Aquele ambiente de trabalho vai mudar quando você chegar lá amanhã. Quantos aqui querem agora ser cheios do poder do Espírito Santo? Levante a mão. Vire de frente para a pessoa que está do seu lado e coloque a mão assim, ó, sem encostar. Não encoste. Coloque o telefone no banco ou no bolso. Aleluia. Eu estou pregando para um monte de gente que o mundo acha improvável que ele seja alguma coisa. Eu estou sentindo ele, essa presença dele estar em nosso meio. Vai sentindo ele agora. Ele está presente aqui, vai te envolver agora. Abre a boca e glorifica. Tem um Deus que vai derramar glória. Oremanagacheia. Pastor Jonas, deixa a graça aí. Muita gente será batizada agora com o Espírito Santo. Pessoas vão colocar enfermidades para fora aqui agora. O médico disse que não tinha mais jeito, mas você vai ver que Jesus ainda é o mesmo. Oremanagacheia, Oremanagachuri derepaia. Oh glória, oh glória. Quero chamar meus amigos pregadores para vir aqui agora. Oh glória. Só quero que os senhores coloquem a mão em direção à noiva. Tem gente aqui que Deus vai dar uma porção dobrada muito forte para ele. Tem gente aqui que a hora que a mão encostar na outra vai cair arrebatado na hora. Vai cair falando em línguas estranhas. Oremanaia derrevaia, Kamanagacheia. Hoje ainda você vai colocar a pedra nos rins para fora.
Hoje ainda esse tumor vai pular para fora. Camanaga cheia. Coloca a mão na direção da mão dele agora. Deus, eu preguei a tua palavra e a tua